Paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Vamos orar, colocar a serva do Senhor na mão de Deus. Nós cremos que ela será um vaso, um instrumento, como tem sido todas as vezes que tem tomado esse altar, amém? Glorioso Deus, eterno Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos nesta noite. Nós já adoramos o Teu nome, nós já sentimos a Tua presença. Através dos louvores, o Senhor está na casa. E nós cremos nesta noite que a palavra já está no coração. Ah, Deus, o Senhor vai usar a tua filha com poder, com autoridade, porque ela tem autoridade da tua palavra. Senhor, o nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Toma a boca da tua filha, Senhor, e fala conosco mais uma vez. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor que aprove mais uma vez nos trazer a esta casa e nos deu essa incumbência de ministrar a palavra hoje. Aproveitando que você está sobre os seus pés, abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Vamos fazer aqui uma leitura de uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração. E eu creio que assim como tem falado comigo, vai falar com esta igreja. Assim que a irmã me fez o convite, eu perguntei a Deus o que deveria ser falado. E essa palavra veio, livro de Êxodo, capítulo 33 e o verso 15. Em seguida também nós vamos fazer uma leitura de um texto complementar que está no livro do Evangelho de João. Então, Êxodo 33, 15 e o Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 4. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela irmã Vera que nos fez o convite, pelo pastor que sempre tem nos dado a liberdade de estar aqui neste altar. Não é fácil, a gente vem aqui com temor e tremor, literalmente, mas é aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, a gente vai compartilhar. Todos acharam? O livro de Êxodo, capítulo 33 e o verso 15. Na minha versão diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Amém? E o livro de João, capítulo 15, o verso 4, apenas a parte A desse versículo, que a gente não vai falar de frutos. Mas livro de João, Evangelho de João 15, capítulo 4, somente a parte A do capítulo. Na minha versão diz assim: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor, porque Ele está aqui. Eu estava ali no meu canto, no meu banco, e eu disse: Deus, se nós fôssemos embora sem a tua palavra, nós já estaríamos daqui edificados, alegres, porque nós sentimos que a presença dele já está neste lugar. Louvado seja Deus. Mas o Senhor sempre Ele tem mais para nós. Ele sempre tem mais. Ele é um Deus de surpresas. Ele é um Deus que nos surpreende, mesmo na nossa pequenez. E eu trago para essa mensagem hoje um tema. Eu sempre gosto de colocar tema, porque fica mais didático, assim eu consigo fixar mais o entendimento. E o tema se diz assim: custe o que custar, se mantenha na presença. Você pode repetir isso? Eu sei que é meio retórico, né? É bom, mas se você puder repetir para o seu irmão, para alguém que está do lado, se você não tiver ninguém, fale para você: custe o que custar, se mantenha na presença. Louvado seja Deus. É essa presença que nos põe de pé a cada momento. É essa presença que trouxe eu e você nessa casa. É essa presença que nos renova a cada dia, mesmo que o nosso corpo esteja cansado. Eu quero falar hoje sobre presença. Sobre essa presença gloriosa que nos alegra, que nos anima.
né, que nos perdoa, que nos ajuda, essa presença que nos dá vida. E eu quero começar fazendo uma pergunta que eu sempre me faço. Eu acho que todos nós aqui já nos fazemos alguma vez essa pergunta. E eu queria perguntar a vocês, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante. Qual é a vontade de Deus? Como eu vou saber como é a vontade? Qual é essa vontade de Deus? Né? A gente sempre fala assim, se for da vontade de Deus, eu vou fazer isso. Se for da vontade de Deus, eu vou... Se for da Se for da vontade de Deus, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo. Mas muitas das vezes, nós às vezes acabamos nos perdendo quando a gente se faz essa pergunta, porque o mundo e toda essa cultura que nos rodeia, ela sempre vai nos levar para longe da vontade de Deus e para longe da presença de Deus. Eu refletindo sobre isso, eu entendi que essa resposta, meus irmãos, nós só vamos conseguir obter essa resposta quando nós aprendermos e quando nós buscamos e quando nós conhecemos a Deus. Não tem como nós sabermos a vontade de Deus se nós não o conhecemos, né? Não tem. Então nós precisamos conhecer a Deus. E para a gente conhecer alguém ou alguma coisa leva tempo, né? Os casais aí, os namorados, quando estão se conhecendo, né? Eles estão se conhecendo, então isso leva tempo para saber como é a pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? O que a irrita, o que a faz bem. Então, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida permeia nós conhecermos o próprio Deus, porque Ele é soberano sobre nós. Então, quando nós nos debruçamos sobre a palavra, nós conhecemos a Deus. Quando nós vemos no culto abençoado como esse, nós aprendemos mais de Deus. Quando nós vemos na EBD, nós aprendemos, nós conhecemos mais do Senhor. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais fácil vai ficar da gente saber qual é a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele é bom, irmãos. Nós às vezes falhamos, sempre falhamos. E nós verdadeiramente vamos saber o que é que agrada ao nosso Deus. Nós vamos saber que Ele é um Deus santo, então Ele se agrada com a santidade, Ele não compactua com o pecado. Então nós precisamos buscar a santidade. Então isso e muitas outras coisas nós vamos também aprendendo, que a vontade de Deus ela é a melhor para nós. Às vezes nós pensamos e olhamos para algumas coisas na nossa vida que nós tentamos fazer e a gente acha tão bonito, a gente acha tão legal, vai dar certo. Mas se não tiver nos planos e na vontade de Deus, irmãos, não vai se sustentar. E você vai ter que aguentar as consequências. Porque quando nós fazemos as coisas da nossa maneira, nós ali acabamos nos perdendo pelo caminho. Então, fazendo essa pequena introdução para a gente já poder entrar no texto, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, 2, ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós só vamos conhecer essa vontade, essa perfeita vontade de Deus, quando nós permanecemos nele. Por isso que eu fiz o contraponto com o texto lá de João. Nós só podemos conhecer a vontade de Deus para nós quando nós permanecemos, quando nós ficamos, quando nós insistimos, quando nós perseveramos. Porque não é fácil. Vai vir vento, vai vir tanta coisa na nossa vida querendo ocupar o lugar dele em nós. Mas eu creio que você que veio hoje aqui, saiu de sua casa, nesse dia friozinho, bom para ficar debaixo da coberta, mas você fez como Maria. Você escolheu a melhor parte. E esta parte não lhe será tirada, porque o nosso Deus ele é generoso, aleluia, Ele tem bênçãos para nós. E em meio às decisões, expectativas, a gente tem sonhos, a gente busca respostas claras, a gente quer tudo rápido. Né? A gente está numa geração hoje que quer tudo para ontem, a gente quer uma resposta rápido, o chefe manda uma mensagem para a gente, 2 segundos depois ele já quer que a gente mande a resposta de quantos contatos a gente fez, de quantas vendas a gente fez, então tudo é para ontem. Mas com o nosso Deus não é assim.
Como a gente falou, para conhecer a Ele leva tempo. E você precisa despender seu tempo para conhecer esse Deus. E a vontade de Deus, irmãos, ela é revelada a nós não é de uma única vez. E eu estava meditando muito nessa palavra, e eu estava lendo quando Moisés estava ali, pedindo para que a presença fosse com eles. Se a presença de Deus não fosse com eles, que ele nem saísse daquele lugar. E essa palavra ela foi, rememorando na minha mente a cada manhã. E eu perguntei por que algumas coisas estavam acontecendo na minha vida da forma como estava acontecendo. E eu dizia, Deus, por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não faz alguma coisa? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo veio, José, eu não posso te dizer tudo de uma vez. A gente queria que a vontade de Deus fosse assim, estampada, né? Está aqui, ó, tem um mapa. Está aqui, olha, irmã Sinara, isso aqui é um mapa. Essa é a minha vontade. Você segue aquele mapa e você vai fazer a vontade, mas não é assim. E eu entendia, por que, Senhor? Por que não é assim? Por que não é tão simples? Porque o nosso Deus, Ele deseja ter relacionamento conosco. E eu fiquei imaginando, Deus, se o Senhor me desse um mapa do lugar e do que eu preciso fazer de uma única vez, eu não levaria mais tempo para orar. Talvez eu nem conseguisse mais dobrar os meus joelhos pela madrugada, porque quando eu estou aflita, na aflição, eu vou buscar o Senhor. Então o Senhor, Ele não revela para nós a sua vontade por completo, porque Ele não quer que nós nos acheguemos a Ele. E Ele quer que nós o busquemos. Porque a vontade de Deus, ela não é rápida como as coisas, né, da cultura do mundo que a gente vive. Ela é discernida no caminhar. É no dia a dia, no ordinário, a cada vez que você obedece, a cada vez que você dobra o seu joelho mesmo sem vontade, a cada vez que você aceita um convite, ou que você aceita fazer algo para Deus, que você até mesmo nem conseguisse fazer, e você disse, agora que eu já disse que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Mas a vontade de Deus é discernida na caminhada, enquanto você caminha, enquanto você ora, enquanto você chora, enquanto você clama, enquanto você faz alguma coisa, Deus, Ele vai te dar direção. Primeiro Ele quer que você use sua fé, depois Ele vai te mostrar o caminho, Ele te mostra a direção, e você mesmo sem saber onde vai pisar, você segue caminhando, e essa igreja segue caminhando, porque é o Senhor que mostra o caminho, Ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E na nossa obediência diária nós vamos construindo o que nós chamamos de intimidade. A intimidade com Deus. A intimidade, o que nós fazemos aqui nesse altar é reflexo do que nós plantamos na nossa intimidade com o Senhor, no tempo que a gente separa para orar, no tempo que a gente separa para ler a Bíblia. Muitas das vezes na correria do tempo eu faço isso andando no ônibus, mas o Senhor tem sido comigo, Ele tem tido misericórdia da minha vida, e sempre quando eu recebo um convite para ministrar a palavra, eu disse, Senhor, de novo Jesus, eu já disse para o Senhor, isso não vai dar certo, e eu conversando com Deus do meu jeito, da minha forma de ser, e o Senhor diz, não, vai, dá o primeiro passo, porque eu coloco as palavras, eu capacito, eu sustento, eu te ajudo, porque é isso que Ele quer fazer. E quando nós chegamos diante da presença desse Deus, nós dizemos que nós não podemos, que nós não conseguimos, é aí o momento que Ele vai agir. Porque quando nós nos despimos de nós, quando nós nos despimos dos nossos achismos, daquilo que a gente acha que é verdadeiro, Ele nos enche da sua palavra, daquilo que é verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E essa presença, irmãos, ela não é um prêmio para aquelas pessoas que acertam. Ai, ainda bem, né? Ainda bem que não é um prêmio para quem acerta, porque eu erro bastante. Se isso fosse verdade, eu estaria muito distante dessa presença. Mas o Senhor, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus longânimo, e Ele é um Deus que caminha conosco, Ele deseja andar conosco, Ele deseja esse relacionamento. E quando nós entendemos isso, e isso é difícil de entender, que Ele deseja estar conosco. Imagine você, o Rei do Universo, que mede as águas do oceano com a concha da sua mão, que sabe o nome de cada uma das estrelas do universo e chama cada uma delas pelo seu nome, sem se esquecer de nenhuma. Ele se importa comigo e com você. Enquanto a irmã Cida falava o seu testemunho, disse, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor cuida de nós de uma forma tão maravilhosa que nós nem merecemos. Mas esse Deus, Ele é bom, irmãos. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela
oportunidade que nós podemos adorar o Senhor. E o contexto dessa palavra que eu trago hoje, ela vai nos contar muito lá no início, quando o homem perdeu o acesso à presença de Deus. Quando ele pecou, ele perdeu o acesso à presença. Ele já não podia mais conversar de tardinha com Deus e contar o que ele tinha feito, porque o pecado não comunga com Deus Santo como o meu e como o teu. E quando isso aconteceu, meus irmãos, houve esta separação. Isaías 59:2 vai nos dizer que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E a partir daí a comunhão e a relação de Deus com a sua criatura ficou prejudicada por conta do pecado. Deus poderia muito bem ter resolvido isso de uma forma diferente de como nós conhecemos. E eu fiquei meditando nessa palavra e disse, Deus poderia ter feito tudo do zero. Né? Quem joga aqui, os meninos que jogam aqui os videogames, né? Quando a gente está naquela fase muito difícil, eu fazia isso. Quando eu jogava, né? Agora eu não jogo mais. Mas quando eu brincava de videogame, quando eu passava numa fase que eu não conseguia sair, eu ia lá no botão e apertava e resetava e voltava tudo do começo. Voltava tudo do começo, as fases, você continuava e começava o jogo. E eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor não fez isso? Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus que joga fora as coisas quando se quebram. O nosso Deus, Ele não é aquele que desiste de nós quando nós erramos, quando nós pecamos. O nosso Deus, Ele pega o que está quebrado, o que está desacreditado, Ele pega o quebrado e refaz. Com a sua mão forte e poderosa, com carinho. Aleluia, louvado seja Deus, porque Ele quer nos restaurar. Então Deus, quando se viu longe do homem, através da questão do pecado, Ele deu um jeito. E não é um jeito como nós damos um jeito. Às vezes, né, a gente sempre acaba acostumando algumas pessoas falando que o jeitinho brasileiro para resolver as coisas, né? Sempre tem um jeitinho brasileiro meio escuso de resolver as coisas. E o homem, ele é assim. Quando acontece alguma coisa, ele quer consertar de uma forma escusa, mas o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, aleluia. Ele é um Deus santo e perfeito. E ele encontrou um meio perfeito de resolver a situação. Ele disse, você pecou, está distante da minha presença, eu não posso mais me achegar contigo, você também não pode se achegar a mim, mas eu vou dar um jeito. E ele já tinha. Maravilhoso plano da salvação. Louvado seja Deus. Por meio de Jesus Cristo. Ele poderia ter começado tudo de novo. Nada é difícil para esse Deus. Ele não resetou a humanidade, Ele não destruiu tudo e fez de novo, porque Ele poderia fazer. Ele consertou. Ele não abdicou dessa comunhão com aquele que estava caído. Mas Ele enviou o seu Filho amado. Aleluia, para morrer por mim e por você. E hoje nós nos alegramos nele. Hoje nós somos livres para adorar. Nós vivemos numa nação que ainda podemos proclamar o nome desse Deus, de dizer que Ele é bom, que Ele ainda salva, que Ele ainda cura, que Ele faz milagre, que Ele ainda deseja se relacionar com você, mesmo que você tenha errado muitas vezes. Muitas das vezes nas minhas orações, no meu íntimo com Deus, eu digo, Deus, eu estou aqui de novo, pedindo perdão pela mesma coisa. Tudo é a mesma coisa na minha vida, Senhor. A tua palavra diz que o crente, ele vive em novidade. E a minha vida está estagnada e eu começo a me derramar para Deus. E eu digo, Deus, não tem mais jeito, não dá mais para resolver, não tem mais cola para consertar isso que quebrou na minha vida. E Ele diz, venha como você está, não tenha medo. E a palavra vem, e o Espírito Santo vem, Ele consola, Ele conforta. Ele diz, vai na tua força, porque eu sou contigo. Eu não sei por que você está assim tão atribulada, se eu estou contigo. Então o Senhor, Ele diz hoje para alguém aqui, por que estás abatida, ó minha alma? Assim diz o Senhor, por que tu te abate? Por que tu te preocupas? Por que tu te preocupas se eu sou o teu Deus? Eu sou o Jeová Jireh que provê. Eu sou o Deus Jeová Rafa o que cura. Eu sou o Deus poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele está falando comigo. Deus, Ele está falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. E foi a morte desse Jesus. E na cruz pela apropriação dos nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados.
confiamos. E Jesus, até antes desse sacrifício ocorrer, a gente vai entrar agora no texto, que o contexto aqui onde fala de Moisés, que ele está ali guiando o povo, e era o povo escolhido. Mas para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história, até que chegasse a plenitude dos tempos. Para que o nosso Jesus viesse, muita coisa aconteceu antes. E Ele veio para que nós tivéssemos vida. Ele veio para nos ensinar a caminhar na presença dEle, para mostrar a Ele qual é a vontade dEle para a minha e para a tua vida. Bendito seja o Senhor. E tudo começou em Gênesis 12, quando Ele chamou Abraão e lhe fez aquela promessa maravilhosa. E Abraão saiu do meio do seu povo, da sua parentela, e foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Às vezes Deus nos chama para fazer algumas coisas, às vezes Deus coloca algo em nossa mão, a gente não sabe nem por onde começar, mas a gente precisa ser, assim como Abraão foi, esse pai da fé que nós temos. Ele foi sem saber para onde ia, mas ele creu que aquele que chamou ele ia cuidar dele, assim foi. Abraão peregrinou, e ali do povo, da descendência dele, surgiu o povo eleito, o povo escolhido, que Deus tinha separado dos demais povos, que seria diferente dos demais povos da época, que seria um povo que ele tinha escolhido para o adorar exclusivamente, para estar continuamente com ele. Mas aí nós tínhamos um problema, porque como o pecado faz separação entre Deus e o homem, como é que Deus iria se manifestar? Mas Deus deu ordem a Moisés, pela sua palavra, se você ler, para que ele construísse um tabernáculo e também fizesse um objeto que a gente chama Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo. Então Deus instruiu a Moisés, dizendo para ele construir o tabernáculo, as medidas, os tamanhos dos panos e das madeiras que sustentavam aquele tabernáculo. E Deus deu a ele todas as diretrizes para que isso fosse feito. E tudo isso Deus havia feito por quê? Porque ele desejava estar no meio do seu povo. Deus, ele desejava estar no meio do seu povo. Deus, ele queria estar no meio do seu povo. Mas não é de qualquer maneira que o povo poderia se achegar diante do Senhor. A gente vê durante a Bíblia Sagrada vários relatos de homens que foram fulminantemente, morreram porque não temeram a presença do Senhor simbolizada naquela arca. Então, assim, após os 400 anos de escravidão no Egito, Deus, com mão forte, liberta esse povo. Mas ainda seus corações estavam divididos. E o povo estava com saudades do Egito, saudade das cebolas do Egito, saudade da opressão daqueles que lhes escravizavam. Nós somos assim. E eu estava lendo a história de Moisés, eu comecei a ler novamente a Bíblia, eu coloquei um propósito no meu coração de ler, fazia tempo que eu não li a Bíblia desde o começo. E eu comecei a ler, e quando chegou nessa parte, Jesus, nossa, que povo ruim. E quando eu estava lendo essa parte, que povo desobediente, que povo rebelde, aí imediatamente o Espírito Santo veio assim, te olha no espelho, Jesus. Te olha no espelho. E aquela palavra veio no meu coração. E eu disse, Deus, tem misericórdia de mim, me revela que eu preciso confessar, não estou entendendo. Porque muitas das vezes, irmãos, para nós é fácil nós julgarmos. É fácil nós apontarmos o dedo para os defeitos dos outros, mas quando nós paramos um pouquinho e olhamos para nós vemos que essa descrição do povo é exatamente a nossa descrição. De um povo que se corrompe fácil, de um povo que se esquece facilmente do que Deus fez, do que Deus faz. Ele é fiel com você em todo o tempo. Se alguma coisinha sai fora dos teus planos, você já começa a murmurar. É assim comigo. Deus, eu estou aqui na tua casa. Eu estou te servindo. O que está acontecendo comigo? Glória a Deus, aleluia. E esse povo que se esquece rapidamente do que Deus faz, não é um povo que viu coisa pequena. Esse povo, irmão, viu o mar se abrir. Esse povo era alimentado todos os dias com o pão maná, com o maná que caía todos os dias.
Louvado seja Deus. Esse povo era aquele que era guardado do sol pela nuvem. Esse povo era aquele cujas roupas não rasgavam, os sapatos não furavam, porque Deus cuidava. E ainda assim esse povo reclamava. Esse Deus é o Deus que fez brotar água no deserto, no lugar menos propício para ter água. Mas Deus fazia brotar água para dar para o seu povo, mostrando o cuidado, o zelo que Ele tinha com esse povo. Eu chamei vocês para serem diferentes dos demais povos. Eu não chamei vocês para serem idólatras e pagãos como eles. Eu chamei vocês para fazer a diferença, diz o Senhor. Eu chamei vocês para fazer a diferença. E esse povo que via as maravilhas no deserto, esse povo se corrompeu. E eu fiquei imaginando, imagina eu, que nunca vi o mar se abrir, talvez nunca vou ver, não sei. Imagina eu, como não é mais fácil para mim e para você nos corrompermos, deixar com que nós realmente nos afastemos definitivamente da presença do Senhor com muita facilidade. Porque enquanto está indo tudo bem, legal, dou glória, dou aleluia. Mas o difícil é você dar glória ou aleluia quando o boleto está atrasado. Quando a saúde vai embora, quando os problemas começam a acontecer dentro de casa. Mas é aí que a presença de Deus precisa estar na minha e na tua vida. Porque é somente nessa presença, com essa presença, que a gente vai conseguir vencer. Louvado seja Deus. E no capítulo 32 de Êxodo, esse é o contexto. No capítulo 32 a gente vai ver ali o episódio do bezerro de ouro. Então Moisés foi lá para o monte receber as leis, né? Porque Deus ele fez as leis para nos proteger de nós mesmos, para cuidar da saúde do povo no deserto, né? Aquelas coisas ali, aqueles tantos de leis, né? Como se fossem parecidas com leis sanitárias, né? Sabe que a gente pode dizer assim? Então toda a lei foi feita para proteger o seu povo. E essa palavra, que é a lei do Senhor revelada a nós, é para nos proteger, é para nos confrontar mesmo, é para nos dizer, ó Josi, te olha no espelho que você é esse povo de dura cerviz também. É você. Então essa palavra, se ela não confronta a minha e a tua vida, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado, porque essa palavra ela vem nos corrigir. Ela vem nos proteger de nós mesmos, do orgulho, de querer aparecer mais do que o Senhor, de querer ser estrelinha de Jesus, que não vai dar certo. Irmão, se você não ora, se você não busca, se você não apresenta a Deus as suas causas, não adianta você querer fazer muito no altar, não. Começa no secreto, começa com você, no ônibus, onde seja, não importa o lugar. Não importa o lugar. Porque hoje, porque hoje a presença desse Deus ela não está numa arca de madeira feita por homens, coberta por ouro, não. Hoje essa presença ela está disponível, ela está na minha e na tua vida, porque mesmo sendo barro, Ele escolheu habitar em mim e em você. O Deus do Espírito Santo, que molda, que forja o nosso caráter, que mostra a vontade de Deus para mim e para você, Ele habita em nós. Aleluia! Não está mais preso nessa caixa de madeira. Aleluia! Então você e eu somos morada de Deus. E eu sempre pergunto para o Espírito Santo, quando eu vou orar, Espírito Santo, essa casa está arrumada? Está cheirosa? Né? Quando você chega na casa de alguém, sei lá, em qualquer lugar que você for, é inevitável, né? Às vezes a bagunça está ali por ali, sempre tem, a gente sempre fazendo as coisas no corre. Mas se você chega e a casa está arrumadinha, não estou falando de riquezas, tá, irmãos? Porque eu vim de uma família muito humilde e nós morávamos em palafitas em cima da vala, literalmente. Mas a nossa casa sempre foi limpinha. Então quando a gente chega numa casa, ela está limpinha, ela está com aquele cheirinho de limpo. A gente sente vontade de ficar lá, não sente? Quando a casa está cheirosa, está limpinha, a gente sente vontade, a gente chega, senta na sala, a gente quer ficar. E eu conversando com Deus, eu disse, Deus, será que a minha casa, ela está uma casa cheirosa, agradável?
Senhor possa chegar e ficar e querer ficar? Essa é a pergunta, é a reflexão que fica para nós. Então Deus, quando Ele faz essas maravilhas no deserto, para mostrar que Ele cuida, e Ele recebe do povo a ingratidão, Ele ainda assim, irmãos, Ele age com graça, Ele age com misericórdia, porque mesmo que o povo tenha caído, mesmo que o povo tenha adorado ali o bezerro, no verso 33, no capítulo 33, no verso que nós lemos, Moisés ele roga pela presença de Deus, ele intercede a Deus pelo povo, porque Deus disse: olha, desce que o teu povo se corrompeu, já não é mais o povo dele, porque Deus ele não compactua com o pecado, porque Deus ele não compactua com a idolatria em qualquer espécie. E aí Moisés, usado ali, um homem cheio de Deus, um homem cheio de graça, intercedeu e disse: não mata eles, para que outros não venham dizer que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los no deserto. E ali, quando Moisés se dirigiu a Deus com essa palavra, Deus ele aplacou ali a sua ira. Mas rapidamente, quando o povo se esquece do favor de Deus, aqui cabe muito bem uma frase que eu gosto muito de um grande teólogo francês, João Calvino, diz assim: o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. O coração humano, o meu e o teu coração, é uma fábrica de ídolos. E a nossa tendência é essa, irmãos, é deixar Deus do lado de fora sempre. Porque a nossa natureza caída é assim, ela nunca vai nos levar para perto de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, diz: eis que estou à porta e Aleluia. Se alguém está na porta e bate, qualquer pessoa quer entrar. E quantas das vezes nós deixamos Deus do lado de fora dos nossos planos, dos nossos sonhos, daquilo que nós desejamos. E Ele entregou seu Filho amado para que nós tivéssemos novamente paz com Ele. E quando nós deixamos o nosso coração se encher de coisas que não é da vontade de Deus, do agrado do Senhor, que não está aqui na Bíblia Sagrada, Ele se entristece. Hoje nós aprendemos na escola dominical que o Espírito Santo ele se entristece. E eu sempre me pergunto: Espírito Santo, em que eu te entristeci? Me fala. Me diz o que eu preciso fazer. O que é que eu preciso corrigir? Ele fala, irmãos, é eu que não consigo ouvir. Porque a minha cabeça está cheia de problemas, de coisas do meu trabalho, de metas que eu tenho que bater, de coisas que eu tenho para resolver. E o barulho do mundo é tanto que a gente não consegue parar um pouquinho para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Porque o Espírito Santo ele não brada, ele não grita, ele não é mal educado como eu às vezes sou. Ele fala suavemente. Ele fala suavemente, ele fala às vezes num letreiro, alguma coisa que está pregada num ponto de ônibus. Ele fala de todas as formas. Porque Ele nos ama. Ele nos ama, Ele quer que nós venhamos a buscá-lo cada vez mais. Ele nos ama, Ele quer que nós nos arrependamos. A gente tem falado de avivamento, a igreja agora está num propósito de oração de buscar o avivamento. Mas, irmãos, nós não vamos chegar nesse avivamento se primeiro nós não nos arrependermos. Se nós não nos quebrantarmos. Se nós não buscarmos esse Deus e confessarmos os nossos pecados. Porque não é o tempo de crente na carteirinha, não é o tempo de ministério, não é nada disso. Isso tudo para Deus aqui, ó, é para os homens. Mas eu louvo a Deus que aqui nessa igreja tem um povo que zela pela palavra, que ama a palavra, que tem um pastor que ama a palavra, que ama orar. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o nosso desafio hoje, eu trago, então, permanecer na presença. Então, esse é o segredo. É o segredo para a gente vencer. Permanecer. Mas não é fácil. Às vezes, a inconstância das nossas ações, elas acabam fazendo com que nós realmente venhamos a fracassar. E eu coloquei aqui alguns pontos.
Mas como a gente vai permanecer na presença? Primeiro, entendendo que a vontade de Deus, ela nasce na presença. A vontade de Deus nasce na presença. Quando você está na presença de Deus, você vai saber o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele quer de você, como Ele quer que você se vista, o que Ele quer que você fale, o que Ele quer que você cale. Tudo isso a gente vai aprender na presença. É na presença dEle. Moisés não pediu primeiro a direção. Moisés pediu presença. Moisés pediu presença. Ele pediu presença, ele disse: Deus, se a tua presença, ele pediu a Deus, se a presença não fosse com eles, nem nos faça sair daqui, nos deixa aqui nesse deserto. Eu não quero anjo, eu não quero ninguém, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, que esse seja o meu desejo, que esse seja o teu desejo nessa noite, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu não quero sair daqui como eu entrei. Eu não quero mais viver essa vida de mesmice. Eu quero a tua presença comigo, Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E Deus responde a ele: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Por que nós andamos tão cansados? Porque nós não estamos na presença. Porque na presença de Deus, irmãos, é descanso, é gozo, alegria. Mesmo no meio do vento, na presença dele tem descanso. Mesmo no meio da luta, da prova, da dor, da dificuldade, da incompreensão, da rejeição, na presença dele você é acolhido. E na presença dele você pode descansar. É só na presença dele que nós descansamos. É na presença que nós descansamos. Louvado seja Deus. Segundo, como permanecer na presença? Como nós vamos fazer isso? Nós devemos aprender a ouvir antes de agir. Nós temos que ouvir. Nós temos 2 ouvidos. Então nós temos que aprender a ouvir. Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando, mas às vezes a gente não entende. Parece que a pessoa não comunicou com você, né? E lá em João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, as ovelhas do Senhor, elas reconhecem a voz do seu pastor. Elas reconhecem quando é a voz do Espírito Santo dizer: ó, José, aqui você não pode entrar. Ó, essa postura está ruim, isso aqui está muito feio para você. E assim. Mas ele tem que falar e as ovelhas entendem. Ouvir a voz de Deus é um relacionamento contínuo. Não é um evento raro. É uma coisa que tem que ser todo dia. Igual como tomar banho. Se a gente não tomar banho, vai dar ruim. Não é verdade? Então, todo dia. Assim como você toma banho todo dia, você escova os dentes todo dia, tem que buscar a presença de Deus todo dia. Porque assim como o maná de um dia não servia para o outro, a unção de hoje, a glória de hoje, a alegria de hoje, ela não vai servir para amanhã. Amanhã você tem que buscar de novo. Você tem que estar na presença, você tem que permanecer nessa presença. Esse é o meu desafio, esse é o teu desafio. A sensibilidade espiritual é construída na constância da presença e não na urgência das decisões. Às vezes nós buscamos a Deus quando o negócio já está estourando, já está na tampa, o último recurso. Não deve ser assim, Deus. Tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. E falando de idolatria, essa palavra agora me veio na cabeça. Quando a gente fala que ele tem que ser o primeiro, é o primeiro de verdade. Quando a gente fala em idolatria, a gente pensa na adoração a ídolos, enfim. Mas ele sabe que nós o temos como Senhor. Ele sabe que a igreja do Sol Nascente tem ele como Deus, como o único Deus, e que não há espaço para outro Deus no meu e no teu coração. Isso o Senhor, ele sabe. Mas o que o Senhor quer saber hoje é que, se além de ser o único na tua vida, ele também é o primeiro. Aleluia. Ele quer ser o primeiro. Aleluia.
Ele quer ser o primeiro. O teu primeiro bom dia tem que ser para Ele. Ele quer ser o primeiro na tua vida. Ele sabe que você só tem Ele, que você só adora Ele. Ele sabe. Mas Ele quer que você o tenha como primeiro na tua vida. O teu primeiro despertar, quando você abre os olhos, dá um bom dia para Ele. Louvado seja Deus, aleluia. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro. Oh, aleluia. Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. 3, nós devemos nos esforçar para ter constância na caminhada. Irmãos, é fácil a gente começar as coisas. Esse ano, eu estava lá em Belém, ainda era janeiro. Para quem não sabe, eu sou de Belém. E eu participei de uma campanha de oração lá. Todo ano eles fazem na igreja lá uma campanha. E a gente começava a orar 5 da manhã. Eram 21 dias, eu não fiz o jejum, só fiz a oração. E eu também tive que terminar aqui, porque no meio do caminho eu já estava com passagem para chegar aqui. Então eu não concluí presencialmente lá. E numa das palavras que o irmão levou lá na oração, era que esse ano deveria ser um ano especial, um ano de buscar a presença. E estava falando muito sobre isso, e foi nesse momento que essa palavra veio ao meu coração. E disse: irmãos, esse tem que ser o ano de você buscar mais a presença. E aquela palavra ficou no meu coração. E eu fiz o propósito quando eu disse: Deus, esse ano vai ser o ano de eu buscar mais a tua presença. Esse ano vai ser o ano de eu colocar o Senhor verdadeiramente como primeiro na minha vida. Esse ano vai ser o ano que o Senhor vai ser o primeiro, sempre, todos os dias. E o teu Espírito vai me dar força. Então eu comecei a fazer. E aí o Espírito Santo foi me mostrando a vontade dele, o que ele queria, o que ele não queria. Algumas coisas não deram certo, não começou muito bem. Mas eu louvo a Deus porque no meio de todas essas tempestades que nós passamos, o Senhor ele tem nos sustentado. O Senhor ele tem cuidado de nós. E a presença do Senhor, ela requer constância. A presença de Deus não é uma consequência de uma vida alinhada. A gente pensa que a presença só vai nos acompanhar quando estiver ali certinho, né? Andando certinho. Não, irmãos. Não é assim. Nós somos alinhados através da presença. É a presença que nos coloca no caminho. É a presença que nos faz voltar para o altar. É a presença que nos faz, aleluia, fazer aquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor. Dizer não para aquilo que não agrada ao Senhor. Fugir da aparência do mal. Aleluia. E buscar cada vez mais. Quando nós entendemos que a presença nos fará encontrar o caminho, nós deixamos de tratar a vontade de Deus como algo inatingível. Ela passa a ser vivida diariamente, cada passo em comunhão com Ele. Permanecer é muitas vezes a maior forma de avançar. Permaneça. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça na presença, permaneça na palavra, permaneça orando. Permaneça vindo para os cultos. Eu me magoei, eu me chateei com alguma coisa. Venha assim mesmo. Porque aqui é lugar para Deus cuidar, aqui é lugar para Deus tratar. Não guarde essas coisas com você. O Senhor ele tem trabalhado muito na minha vida. Eu sou uma pessoa de difícil temperamento. Eu disse: Deus, como é que o Senhor vai usar uma pessoa que não fala com outras pessoas? Não tem condição, Senhor. Eu não sei se é uma pessoa simpática. Eu começo a falar para Deus, irmãos, a realidade da minha vida, das minhas limitações. E Ele me chama justamente para falar da palavra. E eu disse: Deus, eu não tenho condições. E aí eu comecei a falar com Moisés: Deus, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não vou, porque não vai dar certo. Então a presença, irmãos, é a presença, é a presença. E para a gente já caminhar para o final, eu trouxe 2 exemplos de 2 pessoas na Bíblia, de 2 personagens, que um deles desprezou a presença e o outro deles honrou a presença. O que desprezou a presença é a execução. A referência está lá em Juízes 16, 20. O contexto situa-se numa conquista da terra prometida sob a liderança de Moisés, de Josué, perdão, e o surgimento da monarquia.
A história de Sansão ocorreu num período de muita instabilidade militar, profundo declínio moral e espiritual de Israel. Muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Os altares sendo profanados, a Bíblia sendo distorcida. Dizem até que ela precisa ser atualizada. Atualizada tem que ser a mente dessa criatura que falou isso. Não é verdade? A Bíblia se renova a cada manhã e a palavra do Deus vivo para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus. E Sansão, ele era aquele que... A história de Sansão ocorreu num período difícil. A era de opressão, a era dos juízes. Acontecia, era um ciclo vicioso. O povo era oprimido pelos inimigos. E aí, em seguida, o povo clamava e pedia a Deus que livrasse. E Deus levantava o libertador. E aí o povo voltava a pecar. E era um ciclo vicioso de idolatria, de pecados, uma decadência moral inimaginável, do jeito que nós estamos vivendo aqui. Mas o Senhor, Ele é bom. E Ele está aqui hoje, nos trouxe aqui hoje, para que essa palavra viesse forjar o nosso coração. E a segunda pessoa que foi aqui, honrou a presença. A referência está em 2 Samuel 6,11. É um homem chamado Obed-Edom. Um homem ali que guardou a arca da aliança na casa dele. E ali, quando você lê a história, você vai ver que os teus venceram ali o povo de Israel. Na primeira leva morreu 4.000 homens de Israel porque não estavam com a arca presente. Voltaram para buscar a arca. Não, a gente perdeu porque não estava a presença do Senhor no meio do povo, no meio dos soldados. Voltaram para pegar a arca, voltaram para o campo de batalha. 30.000 caíram de Israel naquele dia. Mas a presença não estava com eles. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. Ele é um Deus que não se pode, a sua glória não pode ser revestida para ninguém. A presença de Deus, ela requer compromisso. Ela requer compromisso. E o povo, então, estava vendo a arca como se fosse um amuleto. Não, a gente vai pegar a arca e a gente vai levar para o meio do arraial, ali do campo de batalha, e o Senhor vai dar a vitória para nós. Eles não estavam preocupados. Os filhos de Eli não estavam mais nem aí. Profanavam ali o tabernáculo do Senhor. Ofereciam os sacrifícios de forma errada. Faziam coisas horrendas ali, que a gente conhece a história. Se você for ler o livro de Samuel, você vai ver, primeiro e segundo Samuel. Então a presença do Senhor, ela requer compromisso. E a presença do Senhor, ela requer santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E para a gente concluir, eu peço que você fique de pé, porque o meu tempo já foi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. E depois que Deus castigou duramente os filisteus por terem levado a arca, eles deram um jeito de devolvê-la. E aquela arca voltou para o povo de Israel e ficou durante 20 anos na cidade de Jeriat-Quirim, algo nesse sentido. E passou 20 anos ali, naquele lugar, depois que os filisteus a devolveram. Mas a Bíblia diz que a arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom. E o Senhor o abençoou muitíssimo. Aleluia. E o Senhor o abençoou muitíssimo. Aleluia. E para concluir, eu trago essa palavra. Sansão, ele tinha promessa, mas ele foi orgulhoso, ele foi prepotente. E ele se perdeu pelo caminho. Ele se levantou pensando que iria vencer os filisteus como dantes, mas seus cabelos já tinham sido cortados. Ele nem percebeu que a presença já não estava mais com ele. Aleluia. Quantas vezes não é assim na minha vida? Eu me levanto para fazer algo e a presença do Senhor já não está mais comigo. É Jesus. Mas Obed-Edom, ele surgiu num cenário de mudança de planos. Se você for ler a história, aconteceu um incidente. Uzá tocou na arca e ela caiu, ia cair, ela estava sendo carregada num carro de boi. E ele foi tocá-la e ali ele morreu.
E Davi se entristeceu muito porque Davi queria que a presença de Deus estivesse junto dele. Mas, mesmo que o cenário tivesse sido improvável, mesmo que teria sido uma mudança de plano repentina, mesmo que Obed-edom fosse o improvável de Deus, foi ele que foi o escolhido para guardar a arca até que se fizesse algo, até que ela chegasse no seu lugar definitivo. E Deus ele faz isso para nos mostrar o seu poder e a sua graça. Obed-edom não tinha promessa como Sansão, mas ele foi humilde e também corajoso. Imagina se você ia querer a arca na sua casa. Uzá já tinha tocado nela, tinha caído duro ali. Não sei se eu iria querer a presença na minha casa, porque a presença requer de mim uma renúncia que às vezes eu não estou disposta. A presença requer de mim uma santidade que às vezes eu ainda não alcancei. Mas é isso que o Senhor quer para nós hoje. Assim como Obed-edom foi humilde e corajoso e valorizou a presença, ele foi muito abençoado. 3 meses na casa dele, e a casa dele foi muitíssimo abençoada. A minha casa e a tua casa é abençoada pela presença. O segredo da vitória, meu irmão, essa é a minha frase para encerrar, é guardar a presença. Aleluia. Que você possa guardar essa presença. Que você se esforce para estar na presença. Venha errado mesmo, venha cansado mesmo. A gente não precisa estar certinho, prontinho, alinhado. É na presença que Ele nos alinha, que Ele vai aparando as arestas, que Ele vai curando as nossas feridas. Amém? Eu queria orar com vocês para encerrar. Maravilhoso Deus, soberano Pai, Senhor Jesus. Senhor, a Tua palavra, ela foi ministrada. A palavra que o Senhor colocou no meu coração e que muito tem falado comigo, Senhor. Não foi uma palavra minha, não foi algo que eu escrevi, não, foi o Senhor. Foi a Tua palavra, Senhor, que requer de nós, Senhor, renúncia em busca de uma santidade, em busca de uma vida na Tua presença, e que o Senhor tenha liberdade para falar, e a gente possa entender qual é a Tua vontade para nós. Senhor, eu te peço que essa palavra ela fique rememorando na nossa mente, durante a semana, durante os dias, e que quando chegar o dia mau, e que quando chegar a situação difícil, Senhor, essa palavra venha alegrar o nosso coração e dizer: não, a presença vai comigo, eu quero a Tua presença comigo. Assim como Moisés falou, Jesus, nós falamos, nós queremos a Tua presença. Se a Tua presença não for conosco, não deixa esse projeto sair da gaveta. Se a Tua presença não for com a gente, não deixa esse projeto ir à frente, Senhor, porque nós só queremos aquilo que vem de Ti, porque a Tua palavra diz, Senhor, que é a Tua vontade que é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. A nossa vontade é ruim, Jesus, mas nós estamos aqui humilhados, Senhor Deus, sendo exortados, alertados por essa palavra. Senhor, muitas das vezes nós temos força, nós não temos força para ficar na presença, mas nessa noite, meu Deus, desce sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, com essa porção da presença, que ela precisa, que ele precisa para romper, para vencer, aleluia, para entender como é a Tua vontade, para ele ficar ali, mesmo que doa, sabendo que o Senhor vai honrar, para ele ficar ali mesmo, sabendo que esteja difícil, porque o Senhor vai abrir uma porta, porque Tu és o Deus que cuida de nós nos detalhes. Senhor, se a Tua presença não for conosco, não deixa nossos planos irem à frente. Senhor, não deixa, Senhor, que nós sejamos como Sansão, Senhor, desapercebidos. Quando a Tua presença não estiver mais, Senhor, que nós possamos voltar, que nós possamos nos quebrantar, nos arrepender, Senhor, e sabermos, Senhor, que se nós não estivermos na presença, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir chegar na Jerusalém Celestial. Nós não vamos conseguir, Senhor. Mas, Espírito Santo, eu te peço nessa noite uma porção especial. Uma porção especial da Tua presença. Alabaçuiando, Pai. Alegria. Alegria no coração. Força, fé, Senhor. Renova a nossa fé. Acrescenta, Senhor.
presença. Às vezes o caminhar na presença é solitário, Senhor. Mas é o melhor lugar. Alabachuriano, Gabagai, por mais que doa, por mais que sejamos incompreendidos, nos ajuda, Senhor, a andar na presença. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na tua presença. Porque sem a tua presença, Senhor, nós não somos nada. Senhor, fica com a tua igreja. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. E que a tua doce presença, Senhor, ela continue sobre nós, nos ajudando a seguir, Senhor. É o que eu te peço e agradeço.